Bom dia a todos. A baixada brutal de juros. Eu lembro quando eu cheguei ao Brasil que tinha conversas com clientes, eles me perguntaram: José Luis, qual é a taxa de juros que há na Espanha? Eu falava, para empréstimos, 4%, 5%. Aí eles me falavam: José Luis, aqui a taxa de juros é 1,5%. Aí quando eles me falaram nisso, eu não acreditava, né? Eu estava fora do mercado, que é o que vinha a ser aqui o Brasil. Aí foi quando eles me falaram: não, 1,5 mês. A gente estava acostumado a viver de juros, né? A gente poupava em juros, não tinha que... estava acostumado a ter uma sobre-renta, poupava e dava para ter um salário mensual. Amigos, esse tempo acabou. Hoje, a taxa Selic é 2%. Não tem muito o que pedir contra, por exemplo, a taxa LIBOR, que está a 0,40. Não? Hoje, a taxa Selic não cobre nem a inflação do país. Então, aqueles tempos felizes de poupar no banco acabaram. Não? Acabaram em reais. Acabou. Aí o segundo ponto que eu queria falar, essa variação cambiária. Também acabou aquela época enhorada do Brasil, em que o real brasileiro praticamente tinha paridade com o dólar, com o euro. Aí, às vezes tinha um deslize, mas sempre muito perto, né? Hoje acabou. E eu não sei o que vai acontecer com o câmbio, acho que ninguém sabe, mas as dicas que está dando o Ministério são, com uma nota nova de R$200, é perda aquisitiva da divisa. E também as dicas que o próprio ministro está falando, que ele está cômodo com um real baixo, com um dólar alto, entrada de infraestruturas aqui no Brasil. Então, acho que também está cambiando, está mudando tudo isso. Não? Estes dois pontos mudam todo o jeito de trabalhar de um financeiro aqui no Brasil. Antes a gente trabalhava, cara, 1 mês vista, 2 meses vista, 1 ano vista, era a longo prazo. Mas tudo isso acabou. Agora a economia brasileira está feita mais internacional e vai de um jeito que a gente vai ter que se acostumar o mais rápido possível. O terceiro ponto que eu queria falar, além dos juros e da variação cambiária, é o relaxamento da normativa que está tendo o Banco Central brasileiro com as posições no estrangeiro, né? Antes estava aquele paradigma que a gente tem que quebrar, que era malo, que era ruim, não? Que era ilegal ter uma conta no estrangeiro. Hoje, o Banco Central dá todas as facilidades para que isto continue assim, e a única coisa que estão pedindo é que seja declarado, que seja informado. Mas uma pessoa física pode ter poupança no exterior, assim como uma pessoa jurídica pode ter também uma conta no exterior, receber pagamentos e fazer pagamentos. Com isso, vocês não vão ter que pagar todas o IOF, as taxas cambiárias, toda essa burocracia que se tem aqui ao trabalhar com o exterior no Brasil e em divisa, né? Então, eu acho importante ter estas 3 dicas muito bem consideradas, porque o tempo, os investimentos han mudado. Anteriormente, também o brasileiro achava sempre uma inversão segura ir ao tema imobiliário. E eu só quero fazer uma reflexão rápida. No ano 2014, quem investiu em um imóvel, em especial aqui no Rio de Janeiro, não vai recuperar a sua inversão. Em cambio, quem investiu em poupando em divisa vai ganhar na inversão. Não sempre vai ser assim, estou de acordo. Isto é ciclos. Mas a gente, no Brasil agora, que tem estas oportunidades, acho muito importante, muito interessante diversificar e poder ter a poupança no estrangeiro como uma média mais de sua carteira. E só para acabar, também comentar que no estrangeiro vocês podem acceder a investimentos de títulos brasileiros, né?
Ontem a gente comprou um bono do Estado da República Federativa do Brasil e comprou em dólar em um banco espanhol e é perfeitamente legal. Agora, eu vou pedir aqui ao senhor Ramon Lourido, diretor do área de não residentes da Espanha, que nos fale mais um pouquinho do que é a banca na situação de hoje e também na situação econômica de Espanha e Portugal. Muito obrigado e desculpem aí por aquele inconveniente técnico. Muito obrigado, José Luis, muito obrigado, Felipe, por a invitación. Como comentaba, falaba José Luis, pois, bueno, vou disculparme eu tamén polo meu mal portuñol, non? Entón, se queda algunha cuestión, algunha pregunta que estesen a atender, pois, ao final, como dicía José Luis, a nosa estrutura da presentación xira en dous vértices, non? En dous polos. Por unha parte, procede, e ten que ser así, presentar un pouco quen somos en a banca, con que entidade bancaria española estamos a falar, en eso rapidamente, antes de entrar en contido, vou dar unhas pequenas pinceladas de quen é a banca no mundo, e despois o meu compañero Gonzalo Nolte, dende Madrid, eu lles falo desde Vigo, desde Galicia, pero o meu compañero, como dicía Gonzalo, pois vai a falar do contido principal, moi por enriba, superficialmente, pois Gonzalo falará un pouco como a situación macroeconómica nunha situación de pandemia que estamos todos a vivir e que está condicionando pois, as mañeiras de facer negocio, de facer financiacións. Pero tamén temos que mirar o futuro e tamén temos que ver pois, que oportunidades pode haber nos meses cando a situación sexa moito máis normal. Por outro lado, Gonzalo tamén falará pois, de, bueno, ese España e Portugal pois sempre son os países de Europa nos cales Brasil ten un pouco máis de mira e temos unha conexión máis directa. Por suposto, Gonzalo falará tamén pois, da especialización, o bon facer que temos no negocio cross-border, que penso que é moito agradable pois, escoitar o que nos vai a presentar. Vale. Sen máis dilación, pois nada, que en a banca pois, somos un banco ibérico, que estamos presentes en España, en Portugal, bueno, pois, a nosa orixe, para algúns que teñan descoñecemento, pois, o que eran as caixas de aforros aquí en Galicia, non? Tanto que era a Caixa Galicia como a Caixa Nova, todos sabedes que, bueno, a esa idiosincrasia, ese orixe que temos os gallegos de migrantes, pois que estamos en moitas partes do mundo, co cual é unha entidade con esta orixe aquí no noroeste, pois que ten unha preocupación, dalle moitísima importancia a todo o que é o negocio da emigración. De feito, somos a entidade máis especializada neste sentido de acompañamento ás primeiras generacións, as segundas e as terceiras. Está na pantalla, moi por enriba, un pouco o que é a banca, non os seus números. Bueno, non vamos a parar moitísimo. Estamos falando do texto Banco Español, bueno, pois que no ano pasado pois ganou uns 405 millóns de euros, un volumen de negocio de máis de 85.000 millóns de euros e que emprega e que ten asociados pois, a máis de 6.000 empregados e colaboradores, de acordo? Con case 800 oficinas en España e 32 en Portugal. 2,3 millóns de clientes. Lá em cima está. Seguindo para diante, Katia, pois nada, simplemente decir pois, que os volumes de activo pois, están en pleno crecemento, como comentábamos, por encima dos 85.000 millóns de euros, simplemente pois, decir, pois, bueno, pois, estamos nun momento que se escoitades as noticias, estamos falando dunha concentración bancaria aquí en España, que, bueno, pois, fai pouco tempo pois, foi unha das adquisicións que a banca tivo, e como Gonzalo ben pudo experimentar, foi pois, que o Banco Caixa Geral, pois, propietario da Caixa Geral dos Depósitos, pois, foi adquirido pola banca. Non?
Pouco máis que comentar da banca, simplemente pois, que creo que é importante neste mundo onde vivimos agora mesmo, que é o tema da sostenibilidade, non? Pois, bueno, creo que se pode facer negocio, financiamento, pero, bueno, ao final un banco tamén que ter os seus principios, non? E a súa moralidade, os seus valores, non? Ao final non só se trata de gañar diñeiro, sino que os temas de medio ambiente, a obra social de desarrollo cultural que facemos no noroeste de España, bueno, sobre todo as medidas de gobernanza para que ter unha dirección importante, responsable, cos valores que no mundo bancario e financiero proceden ter neste momento, non? Simplemente no mapa, agora Katia nos ensinas un pouco onde estamos presentes na Península Ibérica, eu creo que este é representativo da presencia da banca no mundo e sobre todo na Península Ibérica, España e Portugal, bueno, aí podedes ver, non? Unha concentración, obviamente, no noroeste de España, que é Galicia, Asturias, Extremadura, toda esa parte limítrofe, fronteriza, por todo o que é Portugal, porque, ao final, o noso nexo, pois, ao final, deste negocio cross-border que falará Gonzalo, pois está moi relacionado entre España e Portugal, e a nosa intención, o noso plan de negocio, o que proxectamos no futuro, é que este eje eiro como España-Portugal se traslade tamén ao que é pois a Brasil, non? Simplemente dicir que temos esa presencia en Europa, no Reino Unido, França, Suiza, Alemania, e, por supuesto, pois en México, en Florida, en Miami, o que a banca usa, Brasil, Venezuela, Panamá e Argentina, que temos ali unha delegación. Pouco máis que contar, porque o core da presentación vai teno Gonzalo, ao que vades entender moito mellor que a min, porque o seu portugués é magnífico. Simplemente decir que, bueno, o hilo do que comentaba José Luis, pois, bueno, quería poñer en valor a nosa banca privada, a posibilidade de prestar servicios nos mercados americanos, nos mercados brasileiros, nos mercados europeos, e que, bueno, a verdad que estamos en primeira división con o noso equipo de asesoramento. Podería enumerar moitísimos servizos, produtos que temos, pero iso daría para outra webinar, non? Simplemente darnos a oportunidade de presentarvos de forma individual ese servizo de banca privada asesorado para calquera inversión que se queira facer, bueno, pues nos tedes a vosa disposición. Nada, lle dou paso a Gonzalo, pouco máis que comentar, un prazer, encantado de estar con todos vos. Bom, obrigado, amigo, e muito bom dia a todos, e em especial muito obrigado ao Fórum pelo convite. Vou tratar de falar aqui com um acento português mais da Península Ibérica. Espero bem que se me aperceba, se não é assim, Kátia, diga para poder corrigir. Acho que a introdução do meu colega é muito acertada, no sentido de que nós somos um banco cada vez mais global. Por quê? Porque nós estamos a olhar que as áreas internacionais e o desenvolvimento internacional global e a consolidação global das economias é cada dia mais real, mais tangível, não é? Mesmo que estamos a observar que também há alguns movimentos de proteção nacional. Nestes momentos vocês estão a olhar para a situação entre a China, os Estados Unidos, enfim, todas as áreas estão a definir novas regras de colaboração internacional, mas aqui na Europa, se calhar temos um ambiente de fazer negócios muito aberto. Por quê? Porque somos uma suma de mais de 27 países que estamos a trabalhar conjuntamente há uns quantos anos, temos uma experiência, temos umas regras, e achamos que há, obviamente, corredores, há países onde efetivamente há muito potencial de investimento e de negócio e que, evidentemente, os bancos que temos presença em nossos países, temos que capturar esse negócio e temos que apoiar os nossos empresários, os nossos clientes a facilitar, diria melhor, a facilitar
aos negócios internacionais. E, se me permitem, foi pedido por os meus colegas para fazer um zoom o que nestes momentos a realidade macroeconômica na Espanha e Portugal. Vocês como empresários, vocês como clientes, vocês como pessoas individuais, têm interesse em conhecer melhor a Península Ibérica. Conhecem mais? Mas vamos a, se calhar, dar mais um bocado de zoom e informação. Pronto. O primeiro, se calhar, que devíamos fazer e não está lá na apresentação, mas vou dar aqui umas informações adicionais, é fazer uma comparação de dimensão entre os três países que nós estamos a falar hoje aqui: Brasil, Portugal e Espanha. Ok? E para que vocês reparem, o Brasil tem, e peço desculpa se o número não é perfeito, mas o Brasil tem nestes momentos uma população da volta de 210 milhões de habitantes. Espanha tem a volta de 50. Portanto, estamos a falar 4 vezes o tamanho. O Brasil é 4 vezes mais grande que a Espanha. E Portugal tem uma população de 10 milhões. Portanto, temos um tamanho e umas comparações muito diferentes. E se fazemos essa mesma comparação em termos de empresariais, em Brasil, o último censo, os números que eu tenho, que tive acesso, que é à volta de uns 15 milhões de empresas ativas. E em Espanha temos a volta de 3 milhões. Pronto, esse número baixa em Portugal à volta de 1 milhão. Portanto, é tudo para refletir de que há um grande volume, há umas grandes diferenças de tamanho, mas é uma grande, digamos assim, intercâmbio comercial entre os países. Espanha e Portugal têm, nestes momentos, uma balança comercial à volta de 50 bilhões americanos, okay? 50 mil milhões de euros de transações comerciais, exportações e importações. Espanha e Brasil têm 10 bilhões de transações comerciais, e Portugal tem com o Brasil um volume de 34 bilhões. Portanto, como bem, é um mercado muito dinâmico, quer a parte de Brasil com Portugal, Brasil com a Espanha, e a Península Ibérica como um mercado cada vez mais integrado com 50 bilhões. Portugal é o nosso primeiro parceiro, aqui em Espanha, quer em financiamentos, quer em investimentos e em relações comerciais. Temos a volta de 25 mil empresas ativas a trabalhar, a exportar, a importar entre Espanha e Portugal. Temos a volta de 1.500 empresas com filiais e matrizes estabelecidas em Portugal, espanholas, com cabeceira do grupo espanhola. Temos 1.500 empresas que têm filiais em Portugal e temos a volta de 500 empresas filiais portuguesas de grupos muito potentes portugueses. Portanto, há um espaço, um ecossistema de colaboração muito integrado já em Portugal. E nós detectamos isto e dizemos, olha, e se calhar isto também aplica a outras geografias. E estamos a olhar para, efetivamente, acompanhar esses negócios também para a Latinoamérica, como é evidente. Okay? E, portanto, nós estamos a ver o mundo latino-americano com a Península Ibérica como uns mercados cada vez mais integrados. Lá na transparência podem ver mais alguns dados, mas eu ressaltaria 3 aspectos fundamentais. 99% das empresas portuguesas, das empresas espanholas, são PMEs. São PMEs. Portanto, temos uma dimensão empresarial pequena, o que tem algumas, obviamente, alguns conflitos, alguns desafios, diria eu, porque, como sabem, a escala das empresas é muito importante para poder apoiar a internacionalização. Portanto, um dos desafios que está a confrontar a Península Ibérica é dar mais escala às suas empresas para poder fazer uma internacionalização mais digamos assim, mais segura, mais robusta, não é? E depois vêm os sectores de atividade que estão aqui mostrados nesta transparência. E, como vêem, nós somos um país de serviço muito virado para o comércio, nomeadamente os hotéis, como também o turismo, e também para o que são serviços auxiliares, não é? Hostelaria e demais.
sin embargo, temos uma indústria que é muito parecida, quer em Espanha, quer em Portugal, e também há lá, obviamente, algumas indicações de que são setores estruturais interessantes a desenvolver no futuro. Pronto, se avançamos na próxima slide, poderão ver que, efetivamente, Espanha e Portugal são duas economias com um peso na sua balança, na sua riqueza nacional, no seu PIB, muito, obviamente, influenciado por os componentes estruturais, como diz, dos serviços, como diz, da hotelaria e turismo. E, portanto, somos dos países do mundo que mais afetados estivemos pela pandemia, por nossa estrutura sectorial. E, como bem nos dados que aqui estão-se a refletir, já estamos a ter muita pressão na nossa capacidade de crescimento. Tivemos uma quebra de riqueza nacional de quase 20% em Espanha no segundo trimestre e quase 14% em Portugal, quando a média da União Europeia está à volta dos 10%. É verdade que, evidentemente, que também, se avançamos para a próxima slide, Kátia, faz favor, temos já sinais de uma recuperação também mais rápida que o resto dos países. É decir, digamos, a quebra foi muito dura, mas também temos uma capacidade de reação, estamos a olhar para uma capacidade de reação em Espanha e Portugal, em princípio, optimista e positiva. Em Espanha, para dar só algumas dicas, algumas informações, em agosto temos já uma recuperação de quase 80% dos empregados. A sessão de turismo este ano foi má, mas não foi tão má como os indicadores e as estimações faziam. E Portugal, mesmo que sofreu também muito na pandemia, tem uma taxa de desemprego ainda muito estável e baixa. Tem uma das taxas de desemprego mais baixas da União Europeia. Portugal, como vocês sabem, provavelmente tive uma época nos últimos 10 anos de uma intervenção em assistência financeira pela União Europeia. Tiveram que fazer uma reformulação, digamos assim, da sua política fiscal, tive que fazer reformas estruturais significativas, mas funcionou, a fórmula funcionou e, como podem ver, a sua riqueza nacional, o grau de investimento internacional e a sua taxa de desemprego evolucionou favoravelmente. Portanto, a mensagem que nós queremos dizer é atenção, a dimensão do mercado ibérico é pequena em comparação com o Brasil. Temos, obviamente, menos empresas, mas temos, digamos assim, uma forte presença em número e em qualidade de empresas que cada vez se internacionalizam mais. Temos tido problemas, mas é claramente uma geografia, eu diria, fiável para fazer investimentos. E, como bem, as previsões que nós temos para os próximos anos são otimistas no sentido de que em 2 anos e meio, esperamos recuperar toda a quebra que tivemos ou prevemos ter durante 2020, com essa caída acumulada de quase 12% em Espanha e quase 10% em Espanha. Portanto, Espanha, Portugal, é um mercado cada vez mais integrado. Vemos o Brasil como uma balanca e um mercado que está também a interrelacionar muito bem. E Espanha e Portugal é digamos assim, uma geografia unificada, segura e que oferece oportunidades de investimento interessantes. Se avançamos, Kátia, por favor, a próxima slide. Nós vimos isto era que estávamos a falar. Vemos que a Península Ibérica para nós já não é 2 países, é um único país. Vemos isto perfeitamente integrado. Nós abordamos uma proposta de valor para os nossos clientes empresariais e os nossos clientes particulares como se fosse um mercado integrado único, sem fronteiras. Temos mais de 162.000 portugueses a viver em Espanha. Temos na volta de os 15.000 espanhóis a viver em Portugal. Portanto, lá, como podem ver, há dados significativos. E, como já referi, a balança comercial entre Espanha e Portugal com o Brasil
está a crescer, os seus ritmos estão a crescer e vemos uma palanca de integração cada vez maior. E não só entre Espanha, Portugal e o Brasil, sino também com outras geografias onde o grupo está presente. O que hemos feito? Pois basicamente o que criamos é um conceito na direção cross-border. Que é isto? Que é esta história? Que é esta definição do cross-border? O cross-border não é outra coisa que o ponte para a internacionalização dos nossos clientes. A banca tem um conjunto de serviços muito desenvolvidos, com muita experiência. Aliás, eu diria que somos um banco, nestes momentos, referência de como fazemos as coisas. E o que nos reparamos foi que havia que dar uma lógica a todos esses negócios de coordenação, não só nos mercados domésticos, sino também nos mercados internacionais. Portanto, quando uma empresa tem uma necessidade, ou um particular, uma pessoa particular tem uma necessidade de internacionalizar, nós oferecemos toda a panóplia de serviços domésticos, mas com uma capa internacional. O cliente não tem que notar que está em outro país, que tem que ter uma coerência de tratamento quando o cliente se internacionaliza. E, portanto, todos os serviços que nós temos à volta dos diferentes países são coordenados através de uma direção, que é a nossa direção de cross-border, que faz que os clientes percebam que estão a trabalhar em geografias cada vez mais integradas. Kátia, se não te importa, avançamos para a próxima. E então, como é que hemos definido, digámoslo assim, uma oferta para que os clientes tenham mais facilidades? Um dos princípios fundamentais é que quando um cliente vai para o estrangeiro, tem, fundamentalmente, dois problemas. Um problema do idioma, em caso de Portugal e Brasil não aplica, não é? Mas em caso de Brasil e Espanha há um problema idiomático. Segundo, há um problema jurídico, é dizer, como é que vou, que documentação é preciso, etc, etc. E, portanto, nós reparamos em que se colocávamos entre os dois países uma pessoa que fazia interlocução e interligação entre os dois países para facilitar a chegada de um empresário para outro país, criávamos valor. Porque uma pessoa que está em um país de origem vá para outro país, o que quer é que quando chegue lá tenha referências, seja conhecido, seja recebido e tenha um trato coerente com o tratamento que tem no país de origem. E como fazemos isso? Para particulares, podemos abrir contas em remoto, sem necessidade de desplazamento para o outro país, sem grandes tarefas administrativas e burocráticas. E para o caso das empresas, exatamente igual. E depois, a panóplia de serviços que nós colocamos em particulares é evidente que são muito estándares. É uma conta, é um cartão, é um seguro, é um financiamento de consumo, um investimento em um prédio com garantia hipotecária. Mas nas empresas, há serviços que são totalmente diferenciais. Apoiamos com uma especialização em termos de confirming internacional, pagamento aos provedores internacionais. Cada vez se está a comprar mais e se está a cobrar e pagar mais entre os países e, portanto, assegurar esses cobros e esses pagos em termos seguros e eficazes e eficientes é fulcral. Somos capazes de emitir transferências entre Espanha e Portugal online, como se estivéssemos no mesmo país. Somos capazes de fazer, nestes momentos, o tratamento dos cheques como se os cheques fossem domésticos entre os dois países, e estamos a trabalhar para que isso aconteça também com outras geografias. É evidente quando não é um espaço comum, jurídico comum, como é o caso da União Europeia, isto tem algumas dificuldades adicionais, mas nosso trabalho é precisamente articular soluções para que os clientes tenham uma, digamos assim, percepção de que essas barreiras, essas dificuldades são resolvidas. Tem lá um conjunto de serviços que, como estão a ver, estão muito desenvolvidas. É importante para vocês, empresários brasileiros que querem fazer investimentos ou querem abrir, digamos assim, oportunidades de negócio em países como Espanha e Portugal, é fundamental ir com uma solução de garantias, avales, muito forte. Nós somos especialistas nisto, em fazer uma segurança dos cobros do povo com créditos documentários perfeitamente resolvidos.
onboarding fácil e, portanto, não quero alargar mais as nossas soluções, mas o que eu acho que é o fulcral da mensagem que nós queríamos transmitir com vocês é: vocês têm um sócio financeiro que se coloca em meio entre os dois países para facilitar os problemas idiomáticos, jurídicos, fiscais, operacionais e, por supuesto, de investimento. Vocês têm já um nome, vocês têm uma tradição, vocês têm uma experiência no seu país. Aproveitemos dessa experiência, desse nome, dessa interlocução conosco para ir a outro país, aproveitando que nós somos uma marca que temos experiência com vocês. E, portanto, avançaria. Kátia, faz favor para a seguinte. Como já referi, estes são hoje um exemplo dos produtos e os serviços que já temos desenvolvidos para a Espanha e Portugal e que o nosso trabalho que está a ser feito agora é abranger isto para o resto do país. Como já referi, não é tão fácil quando não é um espaço jurídico e econômico de união, como é o caso da União Europeia, mas este exatamente é o projeto que nós estamos a avançar mais nos últimos meses para fazer uma integração entre outras plataformas e outros países para que os clientes percebam que estão tendo uma interlocução e um serviço coerente em todos os países. Kátia, faz favor, avançamos e para que vocês vejam, uma das coisas que nós mais acreditamos é um cliente tem que ter vantagens por trabalhar em dois países. Um cliente que trabalha em Espanha, em Portugal ou em outra região onde o Grupo Abanca está presente, se tu eres cliente de um país, automaticamente vas ter serviços de valor mais bonificados, mais atrativos, mais diferenciadores no outro país. A ideia é que o cliente na origem tenha umas tarefas, tenha umas condições económicas e se aproveitem essas condições económicas no destino. Obviamente, sempre no sentido do máximo qualidade de serviço. E pronto, acho que, Kátia, se avançamos, acho que estes são os produtos que eu diria que são mais interessantes em termos transacionais. Mas não me gostava de terminar esta conversa com vocês sem destacar três aspectos que para mim são muito importantes cada vez mais quando um empresário vai para outro país. Um empresário que quer fazer negócios no outro país, o primeiro que tem é que saber com quem está a tratar. E para isso estão os bancos. Os bancos temos uma grande fonte de informação. Os bancos temos muita tradição. Somos um banco que temos mais de quase 100 anos de experiência em Espanha e Portugal. Portanto, um empresário brasileiro que queira fazer um investimento, quer em Portugal, quer em Espanha, o primeiro que vai fazer é perguntar: olha, com quem tenho que falar? O que tenho que fazer? O empresário com que estou a falar em Portugal é um empresário, digamos assim, que ha tido problemas ou não? E para isso nós oferecemos o que chamamos o serviço de relatórios comerciais. Vocês ligam para nós, nós temos uma pequena conversa com vocês, entendemos quais são as suas necessidades e se vão fazer negócios com um empresário em Portugal, nós vamos a tratar de toda a informação para que vocês fiquem descansados e tranquilos de que estão a fazer negócios seguros. E, portanto, isto tem uma mais-valia muito importante. Saber com quem se está a falar, saber com quem se vai fazer negócio. Este é o serviço que nós oferecemos de relatórios comerciais. Tem ao final da transparência, põe serviço de rede de contato no país de destino. Ontem, vou colocar agora um exemplo, ligou para nós um grande empresário espanhol que quer fazer investimentos nestes momentos em Portugal, nomeadamente em amendoins. Ele quer fazer uma compra de umas hectares de amêndoas e fazer aí umas plantações. E o primeiro que nos perguntou é: olha, vocês conhecem alguém? Vocês têm referências no mercado português de amêndoas? E, por supuesto, nós, como já referi, temos diferentes expertos na cadena de valor do banco. E o primeiro que eu fiz foi ligar para o nosso especialista do setor agrícola, do setor primário.
E o setor primário, o senhor diz-me, olha, claro que sim, nós trabalhamos com X, P, T, O, tal. E tu consegues me dar alguns contatos para que o meu colega, o nosso cliente, o bom cliente, tenha uma conversa com estes senhores para ver se é possível fazer negócios? Claro que sim. E nós fazemos isto. Nós fazemos isto, obviamente, porque nós queremos dar serviço aos nossos bons clientes e estar lá em meio para depois dar o serviço transaccional bancário, como é evidente. E no meio, também vocês, quando vão fazer uma internacionalização, têm dúvidas tributárias, têm dúvidas jurídicas. Nós temos um serviço básico, é evidente, não somos advogados, não somos fiscalistas, mas temos uns serviços disponíveis para um assessoramento genérico para quando vocês querem estabelecer-se em um país. Porque reparem uma coisa, não é o mesmo estabelecer-se em um país como não residente, como uma filial ou como um estabelecimento permanente. Há figuras diferenciadas, há figuras que têm conotações diferentes e têm obrigações também diferentes. E nós ajudamos a que os nossos clientes entendam isso, como é evidente. E fiscalmente é um bocado o mesmo. Não? Também devem saber que, evidentemente, também em Espanha e Portugal agora há umas situações de Golden Visa. Em Portugal são à volta dos 500 mil e em Espanha acho que também é outros 500 mil. Portanto, vocês, se fazem uma compra ou um investimento de mais de $500 mil, automaticamente têm direito ao acesso à Visa em Espanha, quer em Espanha, quer em Portugal. Muitos empresários estrangeiros de outras geografias estão a perguntar por esta situação, porque efetivamente estão a ver isto como uma oportunidade para poder depois desenvolver negócios já no território ibérico com alguma cercania, não é? Alguma cercania que também é importante. Portanto, e em síntese, Espanha e Portugal, mercado integrado, Espanha e Portugal, a Península Ibérica, cada vez mais dinamismo comercial com outras geografias, nomeadamente com o Brasil e também com a América Central e Estados Unidos. Nós estamos como parceiro financeiro em meio a ajudar os nossos clientes à sua internacionalização, facilitando os contatos, facilitando a informação, facilitando a operativa e que tenham, digamos assim, um serviço homogéneo, coerente e que se sinta arropado por um banco que é mais que isso, é um sócio financeiro, não é um banco, é um sócio financeiro. Muito bem, Kátia, acho que esta foi a última slide, se não me engano. Até aqui foi um bocado a minha apresentação e, portanto, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa da apresentação ou damos passo às perguntas. José Luiz, Ramon, querem complementar com alguma coisa ou podemos passar para as perguntas? Nada, solamente perfecto por la parte de Gonzalo, tamén simplemente por complementar que si que damos tamén solucións, a posibilidade de financiar o que son tamén negocios, inversións no propio Brasil, non? Hai que argumentarlos moitas veces, pero dende España ou incluso dende Portugal, pois se alguén quere facer algunha inversión non solamente na Península Ibérica, en España e en Portugal, senón tamén no propio Brasil, pois por suposto que damos solucións, estudiamos ese tipo de operacións tamén. E nada máis, por completar todo o ben que acaba de explicar Gonzalo. Eu só queria completar um pouquinho, indicando que lembrem que nós, desde o escritório de representação aqui em Brasil, tanto aqui em Rio de Janeiro como em São Paulo com a Kátia, somos somente o nexo, o conduto para chegar aí com Gonzalo, com Ramon e com toda a rede que a banca pode oferecer em Portugal, na Espanha, em Suíça, que a gente também tem banco operativo, Portugal, mas aqui só o nexo. Tudo se faz desde lá. Não? Nós só somos integradores, mas tudo se faz desde lá com o amparo da Banco Central Europeu, da Comunidade Europeia e da FED, no caso dos Estados Unidos. Ok. Vamos então às perguntas.
Vamos lá. Cristiano pergunta, não sei se foi falado, mas gostaria de saber se haverá um escritório de representação em São Paulo. Haverá. Temos a Katia ali na nossa representação, pero já estamos buscando lugar para ter uma presença física, um escritório no São Paulo por a tremenda, grandíssima importância que tem no Brasil, não? Ele é fundamental. Ok. Respondendo a Luiz Álvares também. Marta Freire pergunta, número de clientes PJ, empresas e clientes pessoa física em Portugal e Espanha. Ramón, ¿quieres contestar tú, que tienes los dados más frescos? Bom, vamos a ver, o dado dos clientes é sempre um dado que efectivamente gostamos de dar, porque dá também uma informação sobre a nossa capacidade de chegada. Temos à volta de mais de 1 milhão de clientes em Espanha e temos à volta de 150.000 clientes em Portugal. Mas gostaria de referir que o Grupo Abanca é um grupo inquieto, é um grupo que não para e, portanto, como vocês sabem, nestes momentos a Europa está muito pressionada pela baixa rentabilidade, como foi referido pelo José Luís, pelas taxas de juros, enfim, não quero aqui aborrecer as pessoas que me estão a ouvir, mas a baixa rentabilidade está a fazer que exista um processo de consolidação bancária muito ativa, quer em Espanha, quer em Portugal. E nós somos um ator principal desse processo de consolidação. E, portanto, este será um dado que provavelmente mude com rapidez. Mas, por resumir, 1 milhão em Espanha e à volta de 150.000 clientes em Portugal e com muitas ganhas de continuar a crescer em Portugal, que é para nós um mercado core. Ok. Marcela Huertas parabeniza a apresentação de todos e diz, a banca distribui ativos financeiros como fundos brasileiros que investem em startups? Por exemplo, distribuição de cotas de fundo de investimento em participação brasileiro focado em agronegócios? Ramón. Sí, a ver, temos no mundo do investimento, a verdade é que o número de fondos de inversión pois é enorme, tremendo, non? A verdade é que manexamos, a verdade que os fondos das grandísimas gestoras, das gestoras do mundo, de BlackRock, Pinco, o sea, calqueira sociedade, banco de inversión, que mova todo este tipo de produtos da banca privada, como comentaba no começo, témolos nós. Pude haber algún fondo moito específico, porque o número que haxa de todos eles é enorme, que teníamos que buscarlo en concreto, como algún bono de renta fija e tal. Neste, polo que vexo fondo de investimentos en participações enfocado en agronegocios, teríamos que buscarlo. A principio na nosa condition list non nos aparecen, pero bueno, é cuestión de estudiarlo. Sim, por acrescentar o que o meu colega Ramón disse, eu acho que a pergunta é muito boa. A banca é também muito líder tecnologicamente e como muito bem referiu o Ramón, nós temos feito investimentos muito fortes em o que nós chamamos arquitetura aberta. A arquitetura aberta é basicamente uma solução para fazer a integração daqueles produtos que sejam interessantes. E, portanto, a pergunta que faço aqui a nossa colega é muito interessante, porque nós sempre incorporamos no portfólio de produtos os produtos que sejam demandados para o cliente em face às suas necessidades e face ao seu perfil de risco. E, portanto, nós temos muita precaução de que, efetivamente, os produtos estão disponíveis, temos a tecnologia e, por supuesto, esses produtos têm que responder ao perfil do cliente. Portanto, se nós detectamos que há uma demanda incremental de um produto concreto, nós estudamos, passamos por um comitê de produtos muito estrito, porque obviamente temos uma regulação que cumprir,
e, obviamente, disponibilizamos para os nossos clientes. Ok, temos mais uma pergunta. Javier Andrés pergunta: como operam dando soporte a empresas espanholas exportadoras a Brasil? Facilitando créditos próprios ou através de ICO, FIEM ou FIEM para clientes final de Brasil e vice-versa? Sim, obrigado pela pergunta, é muito interessante. Podemos fazer financiamentos à medida. E, portanto, a pergunta, por responder, podemos fazer os dois. Podemos fazer o que nós denominamos empréstimos bilaterais, podemos fazer empréstimos com outras facilidades de apoio, nomeadamente o ICO, se não entendi mal, acho que está a perguntar pelo ICO, e, portanto, nós conseguimos fazer isso. Portanto, podemos dar soluções também em euros, podemos fazer soluções em dólares, portanto, multimoneda também será outro aspecto que nós tratamos. Ok. Antônio Vitor pergunta, primeiro ele parabeniza a todos e pergunta: queria saber sobre as vantagens de obter um imóvel financiado em Portugal, taxas e prazos mínimos e valores, pois cada vez mais os brasileiros estão interessados em adquirir imóveis tanto residenciais como comerciais, assim como empresários brasileiros que buscam negócios na construção destes imóveis. Sí, agora lle paso a Gonzalo porque vai aportar máis coñecemento que a min. Simplemente comentar que antes da pandemia, nestes anos atrás, máis alá do tema da Golden Visa, pois Portugal, sobre todo nos centros urbanos de Lisboa, Porto, está vivindo un boom inmobiliario, ¿no? Estaba habendo moitísimas inversións e a verdade é que se estaba convertindo pois, nun mercado moito atractivo a pesar das subidas de cada ano, ¿no? Entón, nese sentido, hai unha serie de facilidades. Nese sentido, somos moito expertos neste tipo de investimentos, de financiacións. Ahora lle paso a Gonzalo para que complemente un pouco porque ele ten a especialización. Obrigado, Ramón. Vamos lá ver. Efectivamente, o contexto é importante. Nós notamos un dinamismo extraordinario por parte de investidores internacionais en Portugal. Aliás, fala-se inclusivamente de um certo aquecimento do mercado imobiliário que agora enfriou por causa do confinamento. Foram muitos franceses, os ingleses, os alemães que foram para lá, angolanos, há muito investimento angolano e, por supuesto, há investimento também do Brasil e de outros países da Latinoamérica, porque é um destino muito interessante. Se a pergunta não entendi mal, quais são as taxas e os prazos? Pronto, posso responder à galega, depende, não é? Os galegos a galega, depende, não? Depende da qualidade das garantias, depende da capacidade de pago do devedor, enfim. Mas não quero aborrecer com estas situações. O prazo meio que os bancos gostamos é a volta dos 20 anos, 15 anos ou 20 anos, com garantia hipotecária, com um loan to value. Vocês estarão familiarizados com esta terminologia, é o valor do prédio, o valor montante do préstimo sobre a valor de avaliação do prédio. E gostamos de estar aí à volta dos 50%, porque são regras que marca o Banco Central Europeu. E as taxas? Bom, as taxas em Portugal estão um bocado mais em cima das taxas de juros em Espanha por causa da prima de risco que tem que ver com o risco do país. E estamos a falar nestes momentos prazos à volta de 300 pontos básicos. Portanto, Euribor 12, se referenciamos a um Euribor 12 meses, à volta de um 3,3%, 3,50%. Mas, insisto, não posso dar preço porque dependerá de muitos fatores, como é evidente. O Vitor Passos, ele continua a pergunta do Antônio Vitor e gostaria de saber se no financiamento de imóveis a banca também cobra seguro de vida. Depende, atenção, se é um investimento a título particular ou é um investimento a título empresarial. A título particular, para nós,
e assim é a própria diretiva europeia que está implantada nestes momentos, ou tal lei de crédito imobiliário, que aplica em todo o marco europeu. Não se pode fazer o que se denomina a vinculação de contratação de outros produtos à contratação do produto financeiro. Nós fazemos o que se denomina a combinação, é dizer, o preço é este, mas se o senhor gosta da nossa oferta de seguros, o preço é bonificado, ok? E, portanto, nós sempre convidamos os nossos clientes a estudar uma bonificação em preço se contratam os seus produtos, como é evidente. Não é obrigatório contratar connosco, mas, obviamente, o spread será diferente se contratam mais produtos connosco, como é evidente. Portanto, a resposta será, também depende, mas em princípio sim. Ok? Márcia Diegues, diretamente de Santos e do Grupo Caminhos de Espanha, pergunta-se qual o teto mínimo para abrir uma conta pessoa física. Creio que o José Luis pode responder. Ramón, ¿quieres contestar tú a título pessoal o contesto yo? Que conteste José Luis. Bueno, pues realmente no existe un mínimo. Lo que sí es que según las vinculaciones que van teniendo y las posiciones, cambia el tipo de tarifa y el tipo de programa, ¿no? Para no cobrar ninguna comisión y todo eso, ¿no? Então, eu acho que o melhor para tudo, realmente, para todas estas perguntas que vocês estão fazendo, acho que o melhor é perguntar particularmente, porque aqui a gente está falando no geral, mas cada caso é diferente. Então, eu recomendo entrar em contato com a Kátia, comigo aqui no Rio, e ver a particularidade de cada um. Porque hoje os programas, as comissões, as tarifas mudam, né? Então, realmente não há um mínimo, mas as vantagens, o tipo de investimento, tudo que a gente pode aportar é totalmente diferente, né? Sí, tal como dice José Luis, en ese sentido, pois a barreira de entrada non hai ningún importe mínimo, pero é certo que isto dos bancos, permitirme, é como un pouco como un casamento, non? Se estou vinculado co banco, teño unha rentabilidade, teño uns movimentos na conta, algún produto, teño algunha vinculación, pois o banco vai che beneficiar, non vais ter comisións que pagar. Se unha conta residual non a moves, para o banco, pois nese sentido, con esa pouca vinculación, pois vas ter comisións, non? Un pouco por complementar o que dicía José Luis. Ok. Antônio Vitor faz uma outra pergunta. Os investidores brasileiros gostam de alocar seus ativos financeiros nos Estados Unidos e Suíça. A banca tem como assessorar nestas praças financeiras? Obrigado pela pergunta. A resposta é sim. De facto, temos operações autónomas com licença bancária individual e autónoma em as duas praças. Portanto, temos um banco em Suíça e temos um banco em Miami, com licença bancária totalmente operativa em ambos países. Portanto, com muito gosto, José Luis, a Kátia, eu próprio, poderemos assessorar para fazer um estudo das necessidades do cliente em qualquer dos dois países. Ok. Artur, Kátia, temos a sorte, a posibilidade de que a banca, ademais de ter a súa oficina de representación, o seu equipo, temos a sorte neses países, tanto Estados Unidos, ubicado en Miami, en Suiza, na Ginebra, pois que demos un servicio como coa licencia, como explicaba Gonzalo, do propio país. A verdad é que un servicio complementario e con especialistas aí no propio país. É unha banca suiza e unha banca Estados Unidos. Ok. Arturo Salanho pergunta, podemos fazer um empréstimo, imagino, na Espanha ou em Portugal, dando como garantia imóveis no Brasil?
De momento non, Arturo, porque son temas de seguridade xurídica. Podemos hipotecar en Suiza, como falábamos antes, podemos hipotecar no estado de Florida, porque nos Estados Unidos cada estado, sabedes que funciona de forma diferenciada, e tamén podemos hipotecar, que facemos desde fai moitísimos anos no México, e tamén comenzamos en Panamá. De momento, en Brasil, estamos estudando o tema jurídico pois para constituir o que pode ser unha hipoteca, etc. A verdade é que se están facendo con outro tipo de garantías en España ou de outro tipo, pero estamos traballando en iso para poder aceleralo. Ok. Lilian parabeniza a todas e completa a pergunta do Arturo, dizendo se podemos financiar um imóvel em Portugal via a banca e usar como garantia ativos financeiros no Brasil ou Estados Unidos? Ramón, queres contestar tú ou contesto eu? Esta contesta Gonzalo, que non leí. ¿Lo contesto yo, Ramón? Sí. Sí. Cuando se trata de activos financieros, ¿vale? Efectivamente se pueden pignorar, se pueden utilizar activos financieros como base de garantía. Evidentemente, aquí hay unos requisitos un poco más... disculpen que estaba a falar en español y tengo que virar máis uma vez para portuñol. Temos que ter aquí as regras de riscos un bocado máis exigentes. O primeiro de tudo é que o volume dos ativos financeiros tem uma flutuação. Portanto, se passamos um exemplo, se damos um empréstimo de 100, o que tipicamente solicitamos é uma base superior, 120 de colateral. Por quê? Porque há uma flutuação. E depois temos uns requisitos também legais de como tem que ser feita essa ignoração, essa retenção de ativos, tipicamente a través de mensajes SWIFT, a través de garantías interbancárias, mas é possível ser feito, preferivelmente em moedas dólar e em moedas euro, preferivelmente, ok? Mas se pode fazer. Ok. Creio que não temos mais nenhuma perguntas. Felipe? Obrigado a todos, obrigado a todos os participantes, a todos os assistentes que tiveram o prazer de nos honrar com a vossa presença, mas eu queria aqui fazer algumas considerações. Acho que a mais importante hoje é um anúncio que a banca abrirá um escritório de representação aqui em São Paulo. Eu acho que isso é muito importante, não só para a gente fortalecer esses vínculos empresariais entre Brasil e Espanha. A gente sabe da importância da cidade de São Paulo como a grande metrópole financeira da América do Sul e da América Latina. Acho que a chegada da Banca São Paulo vem colaborar com isso, dando mais uma oportunidade de uma opção financeira para quem quer diversificar os seus investimentos no exterior, mas principalmente para reforçar o vínculo dessa história da banca, de sempre estar presente aonde a imigração espanhola, e principalmente aqui em São Paulo, a imigração galega, e aqui em São Paulo, principalmente, nós temos, sim, uma grande coletividade espanhola e principalmente, dentro dessa coletividade, o componente galego é muito forte. Então, eu fico muito contente por esse anúncio, por vocês chegarem a São Paulo. As nossas entidades empresariais, tanto o Fórum Empresarial quanto a Associação de Empresários Galegos, estão à disposição de vocês para ajudar nessa estratégia que vocês estão definindo para aqui, para São Paulo, e sejam muito bem-vindos. Fico muito, muito feliz de vocês darem essa informação ao público aqui nesse webinar. Muito obrigado. Para a gente encerrar, estamos aqui, só para a gente já fazer as considerações finais, queremos informar que o próximo mês é o mês de outubro, é o mês da Festa Nacional da Espanha, é o Dia Nacional no dia 12 de outubro, e nós vamos organizar dentro desses temas que foram aqui, principalmente com as questões do visto de investimento, o Golden Visa espanhol. Nós estamos preparando para o mês de outubro, junto com os organismos da Embaixada da Espanha no Brasil,
alguns webinars para que possa dar essa mais uma possibilidade de conhecimento de como são as relações empresariais, o mundo empresarial na Espanha, possibilitando ao investidor brasileiro ter a Espanha como um destino de investimento. E para fechar o evento, agradecendo a presença de todos, não poderia deixar de fazer aqui o convite para o próximo webinar. No dia 23 de setembro, dos nossos encontros semanais às quartas-feiras, nós vamos receber o senhor Carlos Fernando dos Santos, que ele é o CEO da Celta Seguros. O senhor Carlos Fernando dos Santos é um membro muito respeitado na coletividade espanhola de São Paulo. Ele é atualmente o secretário-geral do Conselho de Residentes Espanhóis de São Paulo e também presidente do Conselho do Centro Espanhol de Santos. E vai nos brindar com a palestra Como Proteger o Seu Patrimônio, Sua Família e Seus Negócios. Não havendo mais nada para a gente tratar agora, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Ramon, do Gonçalo, do José Luiz. Saibam que as nossas entidades empresariais da coletividade espanhola estão de portas abertas e dispostas a colaborar com a expansão dos negócios da banca no Brasil. E agradeço a todos pela audiência. Vamos só tirar uma foto, Kátia? Coloca, por favor, no primeiro slide, e vou pedir ao nosso marketing que está aqui nos acompanhando que possa tirar as fotos no primeiro slide, na apresentação. Para que a gente possa aqui fazer a divulgação de um evento que foi um sucesso, superou as nossas expectativas, e para que a gente possa fazer a divulgação nas redes sociais. A primeira tela, Kátia, para que a gente possa tirar, peço ao Luiz Pradas, essa tela, para que a gente possa tirar aqui as fotos para divulgação. Só temos que agradecer a presença de vocês. Quaisquer dúvidas, está aqui a Kátia e o José Luiz, tanto em São Paulo e no Rio de Janeiro, que podem prestar informação a vossas senhorias. Muito obrigado a todos e até o próximo webinar. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado a todos. Deus, bom dia. Obrigado.